Antes mesmo do sol nascer, o silêncio do Pantanal não é silêncio. Sob a superfície parada de uma baía sem fim, um corpo de 5 metros desliza sem fazer onda. Mais acima, no meio dos aguapés, 2 olhos verdes esperam, imóveis há 20 minutos. Em uma árvore distante, uma cegonha de 3 metros de envergadura paira como uma sentinela antiga. Observando, esperando. Aqui ninguém é apenas espectador. Aqui todos são caçadores. Ou caça. E quando o dia nasce, o sol não traz alívio. Traz fome. Sejam bem-vindos ao Pantanal, o reino onde tudo caça. Existe um lugar no coração da América do Sul onde a terra esqueceu de ser firme. Um lugar onde os rios não correm em uma direção só. Eles se expandem e voltam. Onde a floresta amazônica, o cerrado, o chaco paraguaio e a savana se encontram em um único território. Esse lugar tem nome, e esse nome é Pantanal. O Pantanal cobre aproximadamente 195 mil quilômetros quadrados de planície inundável. Para se ter ideia, isso equivale a quase metade da Alemanha inteira. Ou, se preferir, a quase 4 vezes a Suíça. A maior parte, cerca de 150 mil quilômetros quadrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está em solo brasileiro, dividida entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O restante se estende pela Bolívia e pelo Paraguai. É um bioma transnacional. Um bioma que não respeita fronteiras políticas, porque é a água quem desenha as fronteiras aqui. Mas a maior planície inundável do mundo não é apenas grande. Ela é viva. Toda a vida do Pantanal é governada por uma única força. Os cientistas a chamam de pulso de inundação. Os pantaneiros têm um nome mais simples. Eles a chamam apenas de a cheia. Entre dezembro e maio, as chuvas que caem no Planalto, longe daqui, descem lentamente pela bacia do Alto Paraguai e inundam a planície. Em algumas regiões, o nível das águas pode subir mais de 2 metros em pouco mais de 2 meses. No ano de 2011, esse pulso devolveu cheias semelhantes às de 1980. 1982 e 1988. Anos que ainda vivem na memória dos mais velhos como marcos da planície. Quando a água sobe, ela espalha nutrientes. Ela carrega peixes para dentro da mata. Ela inunda pastos que se tornam berçários. Cardumes inteiros desovam em campos que, semanas antes, eram terra seca. Capivaras pastam em ilhas que nascem do nada. Aves chegam aos milhares para se alimentar e nidificar. A vida explode. Quando a mágoa desce entre julho e novembro, ela concentra tudo o que estava espalhado. Os peixes ficam presos em poças, em corichos, em baías que minguam dia após dia. E é então que o reino dos predadores entra em ação. Cada baía que seca é um buffet aberto. Cada coricho que se estreita é uma armadilha. Por isso, o pantaneiro diz que aqui não existem 4 estações. Aqui existem apenas 2. A cheia e a seca. E é entre elas que o Pantanal escreve, todos os anos, a mesma história antiga. Em 2000, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mais conhecida como UNESCO, fez algo simbólico. Reconheceu o Pantanal como patrimônio natural da humanidade e como reserva da biosfera. 26 milhões e 400 mil hectares ficaram oficialmente sob proteção internacional. Hoje ele é a 3ª maior reserva da biosfera já criada no planeta. E ainda assim, fora do Brasil, pouca gente sabe o que é. Pouca gente sabe que existe, no coração da América do Sul, um lugar onde a chuva governa, onde o sol cobra, e onde a vida continua tendo uma chance. A seca avança e os rios se transformam em corredores. Cuiabá, Paraguai, Taquari, Miranda, Negro, Aquidauana. As veias de água do Pantanal se estreitam e nelas se concentra mais vida por metro cúbico do que em quase qualquer outro lugar do planeta. É aqui que o reino aquático mostra as suas armas. Sob a sombra de um camalote, esse tapete flutuante de água-pés que o sol não consegue atravessar, vive a sucuri amarela.
uma serpente que pode passar dos 4,5 metros de comprimento. O nome científico dela é Eunectes notaeus, mas no Pantanal ela é conhecida simplesmente como a cobra do brejo. Ela não morde para matar, ela enrola. Cada anel do seu corpo aperta um pouco mais a cada exalação da presa, até que o coração não tenha mais força para bater. Aves de médio porte, peixes grandes, capivaras inteiras, pequenos mamíferos. E quando a fome é grande o bastante, jacarés. Sim, aqui, cobra come jacaré. O jacaré do Pantanal, batizado pela ciência como caiman yacaré, chega a 3 metros de comprimento e a 300 quilos. Nos anos 90, estimava-se que existissem cerca de 3 milhões deles vivendo nessas águas. Era possivelmente a maior concentração de jacarés do planeta inteiro. Hoje, esse número está em revisão. A crise hídrica que se arrasta desde 2019 tem reduzido a população de jacarés em vários trechos do Pantanal. Eles parecem imóveis, mas não são. Cada jacaré é uma máquina de paciência. Boia por horas com apenas os olhos e as narinas acima da água, como se fosse um tronco caído. Quando o peixe certo passa, é tarde. A mandíbula fecha com uma força que pode ultrapassar 1.500 libras por polegada quadrada. Uma das mordidas mais potentes do reino animal. Mais potente proporcionalmente do que a de um tubarão branco. E ainda há os outros senhores das águas. A ariranha, o lobo d'água, caça em grupo como uma matilha aquática. Em famílias de 5 a 8 indivíduos, elas perseguem cardumes inteiros, comem peixes do tamanho de um braço humano e dominam trechos inteiros de rio. A ariranha adulta enfrenta jacaré e quase sempre ganha. Não pela força física, mas pela coordenação, pelo número, pela inteligência. A piranha, que no imaginário popular ataca tudo, mas que na verdade caça em momentos muito específicos, principalmente quando há sangue na água ou quando os cardumes estão pressionados pela seca. O dourado, peixe-rei dos rios pantaneiros, capaz de saltar metros para abocanhar um besouro no ar. O pintado, com até 1,5 metros de comprimento. O jaú, que pode passar dos 120 quilos. O pacu, o curimba, o piranã. 263 espécies de peixes catalogadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vivem aqui. E muitas delas, segundo os pescadores antigos, ainda nem foram descritas pela ciência. Aqui embaixo, nada está parado. Nada é o que parece. E a seca, que para os turistas é apenas um momento de baixa nas águas, para os predadores do Pantanal é a temporada de caça mais brutal do ano inteiro. É quando a vida fica mais densa, mais visível, mais exposta e mais fácil de morrer. Mas há uma criatura no Pantanal que não precisa entrar na água para reinar. Ela observa de cima. Há quem a chame de jaburu. Há quem a chame de tuiu-guaçu, tuim de papo vermelho, rei dos tuiniis. Mas no Brasil ela ficou conhecida simplesmente como tuiuiu, e é uma das maiores aves voadoras do planeta. Esse pássaro chega a 1,60 metros de altura. Sua envergadura, quando abre as asas, atinge 3 metros. Seu peso pode passar dos 8 quilos. Possui um corpo branco, uma cabeça preta e uma faixa vermelha viva no pescoço, como se vestisse um colar de fogo. Quando levanta voo, parece que o céu se inclina um pouco para dar passagem. 50% de toda a população mundial de tuiuius vive no Brasil, em sua maioria aqui, na planície pantaneira. Foi declarado por lei a ave símbolo do Pantanal, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul. E não é só pelo tamanho, é pelo que ele constrói. O ninho de um casal de tuiuius é a maior estrutura aérea construída por qualquer ave no Pantanal. Em média, ele tem 1,85 metros de diâmetro. Mas, em árvores mais altas, pode passar dos 3 metros. Galho por galho, o casal carrega gravetos pesados subindo aos cumes das árvores, até que a estrutura seja firme o bastante para receber filhotes e resistir aos ventos da cheia.
Pesa centenas de quilos, aguenta tempestades e continua ali, geração após geração. E aqui está o detalhe mais bonito de todos. Eles fazem isso para a vida toda. O casal de tuiuius é monogâmico. Ano após ano, eles voltam ao mesmo ninho, refazem o que o tempo desfez e dançam novamente. Um ritual de bicos cruzados que parece uma cena de ópera muda. Esse dueto antigo se repete há séculos sobre a mesma planície. Mas o tuiuiu não é o único senhor do céu pantaneiro. Há a arara azul grande, com o seu metro de comprimento e a sua cor que parece pintada por alguém que tinha medo de errar. Um único par de araras azuis pode levar uma vida inteira para se reproduzir, e por isso a espécie esteve à beira da extinção nos anos 80. Hoje, graças a um esforço coordenado de cientistas, fazendeiros e fotógrafos pantaneiros, ela voltou a ser vista com frequência sobre os manduvis floridos. Há o jacuçu, o gavião belo, o socoboi, o colhereiro com seu bico em formato de colher. Há o carão, com seu canto que parece um lamento de fim de mundo. Há a ema, gigante, correndo por campos abertos. Há a seriema, com seu grito de despertador esquecido em uma savana sem hora. 463 espécies de aves, catalogadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem aqui. Algumas estimativas amplas falam em até 650 espécies. É um número que não cabe em outros lugares do mundo, mas cabe no Pantanal. E é por isso que observadores de aves de 50 países diferentes vêm para cá apenas para esperar, na hora dourada, o voo de uma única espécie. Aqui eles vieram registrar. Está curtindo essa jornada pelo Pantanal? Se sim, deixa um like aqui embaixo. Esse vídeo levou semanas de pesquisa para ficar pronto e cada like ajuda esse trabalho a continuar existindo. De verdade faz diferença. Agora seguimos para o reino mais silencioso, o mais discreto e o mais perigoso do Pantanal, o reino das sombras. No alto de uma árvore, escondida entre os galhos, um par de olhos amarelos observa o jacaré dormindo na beira do barranco. Não é um leopardo africano, não é um leão asiático. É algo que evoluiu apenas aqui, neste hemisfério, e que carrega dentro de si toda a história das Américas selvagens. É a onça pintada, Panthera onca. A onça pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas do tigre e do leão. Ela chega a passar dos 100 quilos de peso. Os machos maiores em fazendas do Pantanal já foram registrados com até 140 quilos. Mas o peso não é o que a torna única. É a mordida. A onça pintada tem a mordida proporcionalmente mais forte entre todos os grandes felinos do planeta. Capaz de perfurar carapaças de tartarugas, cascos de tatus e crânios de jacarés. Esta é a única grande felina das Américas que mata com uma mordida na caixa craniana. Ela não morde o pescoço como fazem os leões. Ela não estrangula como fazem as leopardas. Ela perfura, direto, no cérebro. A morte é instantânea. A morte é... No Brasil, estimativas atuais do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade sugerem uma população que varia entre 65.000 e 106.000 indivíduos. É um intervalo grande, e isso já diz algo sobre o que sabemos e o que ainda não sabemos sobre a espécie. Cerca de 80% dessas onças vive na Amazônia e no Pantanal. E aqui, na planície inundável, elas atingem uma densidade que é considerada uma das maiores do mundo. Na Estação Ecológica Taiamã, no Pantanal Mato Grossense, o projeto Bichos do Pantanal, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, desde 2008, rastreou 38 onças individuais. Cada uma com sua rosácea única no corpo, como uma impressão digital. Cada uma com seu nome, seu território, sua linhagem. Cada uma observada por anos, fotografada por armadilhas fotográficas, identificada pela rosácea da pata ou pela pinta do flanco. E o que se descobriu foi fascinante.
Aqui no Pantanal, as onças aprenderam a nadar para caçar. Elas espreitam o jacaré por horas, na beira do rio. Mergulham silenciosas. E quando atacam, atacam de cima. De uma altura suficiente para perfurar a parte de trás da cabeça do réptil. Foram vídeos como esses, capturados na última década por câmeras de pesquisadores e turistas, que fizeram cientistas reescreverem o que se sabia sobre o comportamento da espécie. Em nenhum outro bioma do mundo, as onças exibem esse padrão de predação aquática com a mesma frequência. A onça-pintada é o predador de topo do Pantanal, o ponto mais alto da cadeia. Sem ela, capivaras se multiplicariam sem controle e degradariam pastagens inteiras. Jacarés perderiam seu único limite natural. Veados campeiros desapareceriam de áreas abertas. A planície inteira sentiria. E ainda assim, ela é classificada como vulnerável pelo Instituto Chico Mendes. As ameaças são muitas. Perda de habitat por expansão agrícola, fragmentação por estradas, desmatamento. Mas a maior ameaça é direta: a retaliação. Quando uma onça mata uma res de fazenda, há ainda fazendeiros que respondem com a espingarda. E há fazendeiros que, ao contrário, aprenderam a conviver, que constroem cercas elétricas, que adotam cães pastor, que recebem ecoturistas em vez de exterminar a fauna. Esses últimos são uma esperança rara e cada vez mais necessária. A fêmea, em particular, é o segredo da continuidade. Ela tem cios espaçados, pare entre 1 e 4 filhotes após uma gestação de cerca de 105 dias, e cria os filhotes sozinha. O macho não participa. A fêmea ensina tudo aos filhotes: como caçar, como nadar atrás de jacaré, como esperar imóvel até que o presa baixe a guarda. Por 2 anos ela é mãe, professora e única defesa. Depois disso, os filhotes saem para encontrar seus próprios territórios. E começa, em outro pedaço da planície, a próxima geração desse predador antigo. Aqui, sob a sombra do jatobá, no escuro absoluto antes da lua nascer, a onça espreita. E tudo silencia, porque ninguém duvida do que ela é. Quem reina aqui é ela. Quem decide quem vive até o amanhecer é ela. Quem assina o equilíbrio da planície inteira todas as noites é ela. Mas a história do Pantanal não é apenas dos bichos. Há mais de 200 anos, o homem encontrou um jeito de existir aqui, sem destruir aquilo que encontrou. Esse homem ganhou um nome próprio: o pantaneiro. E sua existência é uma das mais singulares do interior brasileiro. O pantaneiro nasceu da mistura. Sangue indígena, descendência portuguesa, presença de povos vindos do Paraguai e da Bolívia, e a fé católica trazida pelos colonizadores se misturaram a saberes ancestrais sobre o ciclo das águas. Daí nasceu um homem que conhece o pulso da cheia pelo cheiro do vento. Que sabe, sem precisar de relógio, em que mês os tuiuius vão se acasalar. Que conhece o nome de cada baía pelo som que ela faz quando chove forte na noite anterior. Que sabe ler a planície como se lê um livro antigo com letras que ninguém mais entende. O pantaneiro lida com o gado de um jeito que ninguém mais lida no mundo. Aqui, a pecuária não é industrial. Não é confinamento, é extensiva. As fazendas são imensas. Algumas somam centenas de milhares de hectares. O gado pasta solto na vegetação nativa. Não há plantação de soja substituindo o cerrado. Não há pastagem artificial substituindo o capim nativo. O pantaneiro descobriu, ao longo de gerações, que aqui só sobrevive quem respeita o que já existia. E quando a cheia chega e cobre os campos baixos, é o momento em que a comitiva entra em cena. A comitiva pantaneira é um grupo de peões conduzido por um capataz que reúne 1.000, 2.000, às vezes 5.000 cabeças de gado e atravessa a planície semi-inundada para levar os animais aos campos secos das partes mais altas. A travessia pode durar de 10 a 20 dias. Os peões cavalgam, dormem em redes amarradas em árvores ou em chãos de madeira improvisados. Comem o que pescam e o que carregam na sela. Não há frigorífico no caminho, não há geladeira. Há sol, há água, há mosquito,
a cobra, a onça e a canto. A cantiga pantaneira é irmã da modinha do interior brasileiro, mas guarda algo de único. É cadenciada como o passo do cavalo. É feita para ser ouvida na varzante no fim de tarde, quando o som do laço se mistura com o coachar dos sapos. Tonico e Tinoco beberam dessa fonte. Almir Saiter também. E até hoje, em qualquer fazenda pantaneira tradicional, ainda se canta moda de viola na hora em que o sol se põe e os cavalos descansam. O pantaneiro não é um intruso no Pantanal. Ele é parte dele. Não por escolha, por necessidade evolutiva. O bioma forjou um tipo humano que sabe escutar a terra. Um tipo que entende que aqui, quem domina não é quem grita mais alto, é quem espera direito. É quem sabe esperar a cheia descer. Quem sabe esperar a piraputa morder. Quem sabe esperar o gado atravessar sem perder uma cabeça. E nessa cultura silenciosa, há um respeito antigo pelas onças. Os peões pantaneiros tradicionais sabiam e ainda sabem que se perderem uma res para a onça, é porque a onça precisava. Que se entrarem no campo dela é a regra dela que vale. E que o equilíbrio sempre existiu, só foi quebrado quando o gado virou mercadoria de exportação. E a planície virou commodity num mapa distante de fazendeiros que nunca pisaram aqui. E a cultura pantaneira tem suas próprias lendas. Conta-se, nas noites de fogueira, que existe uma mulher de cabelos longos que mora nos remansos mais escuros do rio. Quem a vê, nunca mais é o mesmo. Há quem chame de mãe d'água. Há quem diga que é apenas o reflexo da lua na correnteza. Mas todo pantaneiro mais velho conhece alguém que conheceu alguém que a viu. Conta-se também das boitatás, as cobras de fogo que cruzam o campo na seca. Conta-se do negrinho do pastoreio que aparece nas comitivas perdidas. Conta-se do anhangá, o espírito da mata, que pune quem caça mais do que precisa. Essas histórias não são apenas folclore. Elas são um código. Um código antigo que ensina, geração após geração, que nesse pedaço da América do Sul existem regras. Que existem limites. Que existe um equilíbrio que, se quebrar, ninguém repõe. E que cabe ao pantaneiro guardar esse equilíbrio. Não por escolha, por herança. Mas o pantaneiro de verdade continua. Continua na fazenda de 400 anos no Pantanal de Poconé. Continua na comitiva que atravessa a Bahia cantando moda de viola até hoje. Continua no peão que conhece pelo nome próprio 5 onças diferentes que cruzam o pasto da sua fazenda todos os anos. Esse pantaneiro é a memória viva de um modo de existir que pouquíssimos lugares do mundo ainda guardam. E é aqui que chegamos à obra mais ambiciosa, mais ousada e mais inacabada que o homem já tentou cravar nesse chão. Em 5 de setembro de 1970, começou a construção de uma estrada que tinha um sonho enorme: cortar o Pantanal de norte a sul. 397 quilômetros. Ligaria Poconé, em Mato Grosso, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Era o auge da ditadura militar brasileira. O chamado milagre econômico prometia integrar o Brasil de uma ponta a outra. O agrônomo Gabriel Müller a desenhou. O Estado a financiou. E os tratores começaram a abrir caminho sobre a planície que, até ali, jamais havia sido cortada por nenhuma via terrestre permanente. Mas o mundo decidiu mudar antes que a estrada terminasse. Em outubro de 1973, estourou a Guerra do Yom Kippur, entre Israel e países árabes vizinhos. O preço do petróleo no mundo inteiro disparou em poucas semanas. Os juros internacionais subiram. O Brasil, que dependia de capital externo para financiar suas grandes obras, ficou sem fôlego financeiro. E em 1974, os tratores pararam. A estrada chegou até Porto Jofre, na margem do rio Cuiabá. E não passou dali. Hoje, mais de 5 décadas depois, a Transpantaneira continua exatamente onde parou. Tem 147 quilômetros de extensão. Em seu trajeto, há 122 pontes de madeira. É a estrada com mais pontes do mundo inteiro. Nenhuma outra via no planeta possui essa concentração. As pontes somam 3 quilômetros e 6 metros, pouco mais de 2% do total da estrada.
Mas é justamente esse trecho mínimo que define tudo. A Transpantaneira não é apenas uma estrada, é um dique cortado por pontes. E ela alterou para sempre o jeito como a água escoa por esse pedaço do Pantanal Norte. Cientistas dizem hoje que a estrada causa desequilíbrios profundos no sistema de drenagem natural. Há trechos onde a água não passa mais como passava. Há trechos onde a fauna foi obrigada a se reorganizar. A natureza, no entanto, fez o que sempre faz. Ela absorveu. Adaptou-se ao dique. Aproveitou as pontes como passagens. Reaprendeu o caminho. E ela também trouxe algo inesperado: ecoturismo. A Transpantaneira é hoje comprovadamente o melhor lugar do mundo para avistar onça pintada em vida selvagem. Turistas de 50 países vêm para Porto Jofre apenas para isso. Em barcos lentos, na hora dourada, com binóculos e câmeras, eles esperam horas pelo aparecimento de uma onça na margem. E quase sempre ela aparece. A taxa de avistamento na temporada seca é tão alta que cobertura de National Geographic, BBC, Animal Planet e até documentários da Apple gravam aqui regularmente. A estrada que era para integrar o Brasil virou, sem querer, um corredor de safari fotográfico em pleno coração da América do Sul. Onde os tratores pararam por causa de uma guerra do outro lado do mundo, hoje os jaguares caminham na hora do crepúsculo, indiferentes à câmera, indiferentes ao motor distante. A Transpantaneira é uma cicatriz, mas também é uma janela. E como toda janela, ela só existe porque alguém, um dia, parou no meio de um sonho gigante. E teve que olhar para trás. Mas o Pantanal de hoje não é o Pantanal de sempre. Desde 2019, uma sequência de anos secos tem deixado o subsolo desidratado, o aquífero exausto e os rios magros. A cheia de 2026 chegou 1,20 m abaixo da média histórica. E em 2024, o fogo veio. Veio com uma fúria que ninguém esperava. No primeiro semestre de 2024, mais de 600 mil hectares foram destruídos pelas chamas. Ao final do ano, o total acumulado chegou a 712 mil hectares, 4,72% de todo esse bioma. Foi 54% maior do que o ano de 2020. Até então, o pior registro histórico. Em junho daquele ano, em apenas 30 dias, o fogo consumiu mais de 411 mil hectares. A média histórica para o mesmo mês não passa de 8 mil hectares. Em outras palavras, em um único mês, o Pantanal queimou 50 vezes mais do que a média. E o pior dado é o mais cruel. 84% desses focos tiveram causa humana, segundo dados do Ministério Público de Mato Grosso. Não foi o raio, não foi o sol, foi a mão. A planície que sobreviveu a milênios de cheias e secas, que sustentou 132 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves, 263 espécies de peixes, 113 espécies de répteis. A planície que viu impérios indígenas nascerem e caírem antes mesmo de Cabral chegar à costa. Essa planície enfrenta agora um inimigo novo. Um inimigo que não é a seca, nem a cheia, nem o sol implacável. Um inimigo que é, simplesmente, nós. E ainda assim, ela resiste. Por enquanto, a onça espreita na sombra do jatobá. Por enquanto, o tuiuiu constrói o seu ninho gigante no topo da árvore. Por enquanto, o pantaneiro canta moda de viola na varanda da fazenda. Por enquanto, a sucuri desliza submersa no camalote. Por enquanto, a água ainda chega entre dezembro e maio. Por enquanto. Reconhecido em 2000 pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e como reserva da biosfera, o Pantanal segue de pé. Por quanto tempo, ninguém sabe. Mas enquanto ele estiver aí, ele estará caçando, vivendo, aguardando. E nos lembrando que existe no coração da América do Sul um lugar onde tudo tem um lugar, onde tudo tem uma função, onde tudo caça e tudo é caçado, onde, mesmo no século XXI, o reino dos predadores continua intacto. Por enquanto.
Se esse vídeo te marcou de alguma forma, deixa um like. É assim que o canal continua respirando. Se quiser, inscreve no canal para acompanhar as próximas jornadas pelos lugares mais selvagens do planeta. Até a próxima travessia!